Bom, terminou agora há pouco, vamos tentar ter estômago para falar de Vasco em mais um vexame, mais um resultado horroroso para o Vasco. Se alguém está comemorando esse um ponto aí, deve ter problema, só pode ter problema, porque o Vasco vem de 2 derrotas, está numa zona de rebaixamento, precisa ser diferente no segundo turno se quiser se manter na primeira divisão. E para mim eu vi mais um jogo horroroso, né? Com o seu Ramon tentando frear o ímpeto do Goiás no primeiro tempo, né? Fechando a casinha, colocando 4 zagueiros, uma linha de 4 zagueiros, né? Tirando os laterais, liberando o Piton para ser um ala, não, um jogador mais avançado, tendo em vista que é um jogador que chega muito, cruza, dá assistência. Então ele entra com o Léo, o Medel, o Michael e o Bambu. Não entendi por que ressuscitar o Bambu, se o Paulo Henrique estava jogando bem, é um jogador de velocidade, estava marcando certinho, não é um primor de jogador, mas das opções que a gente tem é disparada a melhor opção, um jogador que chega na construção da jogada, que ajuda na transição, na velocidade. Tira ele para colocar esse Bambu horroroso e aí entra com 3 jogadores que não vinham atuando no meio de campo, que é o Serginho, o Alex Teixeira e o Jair. Esse Serginho é horroroso, esse cara, principalmente jogando pelo lado direito. Lado esquerdo ele ainda rendeu alguma coisa, mas lado direito ele foi neutro hoje. Aí, um primeiro tempo burocrático, aonde nem o Goiás chegou muito, porque o Vasco abriu mão de jogar e ficou muito fechado lá atrás, né? Um 0-0 com a cara do Goiás e do Vasco, com a cara da Série B, esse primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Vasco já vem diferente, coloca o Peck, saca o Serginho, entra com o Praxedes, e aí eu não lembro nem quem foi que saiu para a entrada do Praxedes. Não sei se foi eu sei que foi, não sei se foi o Jair, aí ele tira o Serginho e entra com o Praxedes. O Vasco chega a um gol, né, em uma jogada ali que a bola sobra e o Verrete antecipa o goleiro do Goiás e faz o gol que foi anulado pelo bandeirinha, e o VAR chama ou faz lá a medição de impedimento e vê que o gol foi legal, um gol achado. Essa foi a realidade. O Vasco chega a um gol de uma maneira achada. Não é que o Vasco estava amassando o Goiás, não é que o Vasco tinha o domínio do jogo, não é que o Vasco estava jogando pra caramba, o Vasco faz o gol. Se a gente for partir pro lado de que, olha, caguei pra jogar legal, o que eu preciso é de 3 pontos, ótimo, bacana, esse gol aí e levar essa vitória até o final. Se ela acontecesse, a gente estaria aqui, mesmo com esse futebol pobre, a gente estaria aqui, olha, o que importa é os 3 pontos. O que importa é que a gente foi para 33, o que importa é que a gente passou o Goiás, o Santos encara o Corinthians agora, se perder, a gente empata com o Santos, mas acho que passa em saldo e número de vitórias. O que importa é isso, porque a gente já está num ponto que a gente está nem cobrando bom futebol. A gente só precisa dos 3 pontos. Se fosse isso, tudo bem, mas o Goiás domina o jogo, amassa o Vasco, é um escanteio atrás do outro, o Vasco apavorado, jogando como um time pequeno, medíocre. O Goiás parecia uma seleção jogando contra o time da Guatemala, né, que era o Vasco na situação, no caso, né? E aí aparece a figura do goleiro Léo Jardim, que salva o Vasco de já ter tomado essa virada, o empate, a virada, há muito tempo, em 2, 3 defesas ali, maravilhosas. Ele já estava, para mim, ali ia se sagrar se o Vasco deu os 3 pontos, o cara da partida, né, o São Léo Jardim, porque as 2 defesas, teve 2 defesas que ele fez, que para mim foram 2 gols, você pode contar como 2 gols dele na partida. E aí depois entra a figura de mais um juiz de São Paulo que expulsa o Verrete em uma jogada, que ele não dá a cotovelada, chega a pegar, mas ele não faz o gatilho, ele não dá a porrada, toma o cartão, é expulso e logo em seguida vem o castigo, o Vasco toma o gol do empate. Já merecia ter tomado esse gol há muito tempo e ter tomado o gol da virada. Como jogou da maneira que jogou, o que me mata de raiva, e aí é onde a gente vai falar aqui agora, é a displicência, é a falta de vontade, é a falta de comprometimento de certos jogadores. Porque se o Ramon Dias
for passar um tape, for repetir esse jogo e colocar os jogadores para assistir, eu acho que eu teria vergonha de assistir o que foi feito ali, o Peck e o Praxedes. Tiveram a chance de matar a porra do jogo, e o que foi esse Praxedes e o que foi o Peck? Olha esse lance, o Peck puxa o contra-ataque, tinha 3 jogadores, 2 sozinhos do lado esquerdo, ele me toca para o Verratti, que é um jogador que não é de velocidade, que estava mais marcado, ao invés de virar o jogo para 2 jogadores que iam chegar na cara do gol. E o Praxedes consegue errar 2 passes em 2 contra-ataques, que era só fazer a porra do gol e matar a porra do jogo. Mas não, como sempre, a displicência, como sempre, o excesso de preciosismo, a falta de vontade faz com que o Vasco deixe de matar a partida e tome o gol do empate, e só não tomou a virada, só não perdeu a partida por causa do Léo Jardim, que senão tinha sido pior, senão a gente já pode considerar um time rebaixado. Eu falei, nesses 3 jogos, se o Vasco fizer 4, é muito. Teve gente que me xingou quando eu falei isso. Nesses 3 jogos, Inter, Goiás e Cuiabá, se o Vasco fizer 4 pontos, é muito. Teve gente que me xingou. Não, o Vasco ganha os 3. Não, o Vasco ganha tudo daqui pra frente. Quando a bola rola, a gente vê que não é bem assim, né? O Cuiabá vai ser outro adversário, carne de pescoço, outro adversário difícil. A gente vai pegar o Botafogo, líder do campeonato, e depois o Cruzeiro. Dá pra ter alguma esperança, dá pra ter alguma perspectiva de que a gente vai sair dessa situação de zona de rebaixamento? Não dá, cara. Então não tem como eu estar fazendo festa, não tem como eu estar fazendo vídeo com ótimas notícias, ótimas novidades. Eba, agora vai, tá tudo lindo, porque não tá lindo, cara. Não tá lindo. Como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, são 30 rodadas, apenas 8 vitórias desse time vagabundo, dessa gestão de gente filho da puta, né? De uma empresa de estelionatário, de canalhas. E aí, vamos para uma segunda divisão de novo, com um monte de torcedor rebolando, fazendo festa, samba, né? E apoiando esses canalhas. É isso que a gente vai ver de novo. Infelizmente, porque é isso que virou o Vasco da Gama. É vergonha, é vexame atrás de vexame. Não há o que falar, gente. É abrir o vídeo só para se lamentar, é vir aqui só para demonstrar a indignação, a raiva, o desgosto que dá hoje dizer que a gente torce para esse time que, mais uma vez, em mais um ano, vem decepcionando e passa decepcionando não, porque a decepção é para torcedores que esperavam uma grande seleção, que esperavam um time para ser campeão, que esperavam uma outra situação. Para mim isso não é nem decepção. Para mim o que está acontecendo com o Vasco é uma constatação. O que começa errado, o que é feito com gente que não presta, vai terminar errado. Porque gente que não presta não merece, mas não merece ter sucesso em nada. Não merece ter coisas boas de jeito nenhum. Gente que não presta merece coisa que não presta. Hoje esse Vasco entrega o que essa gente merece. A gente na segunda divisão, ou indo para uma segunda divisão, com um time perdido dentro de campo, que foi dominado pelo Goiás que tomou 5 do Fluminense, tomou 6 do Bahia, e a gente teve uma dificuldade para achar a porra de um gol chorado contra o time do Goiás. Merece jogar a segunda divisão o Vasco, merece, porque isso que estão fazendo com o Vasco é o que já estava acontecendo há muito tempo. Então pra que vendeu essa porra, hein, Salgado? Pra que vendeu essa porra, hein, Osório? Pra quê? Pra que vendeu pra um ex-traficante? Pra que vendeu pra uma empresa que tá cagando pra o que tá acontecendo no Vasco? Pra vocês se beneficiarem de certa forma, né? Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E assim a gente vai remando para o fundo do poço, se é que existe fundo do poço, para o Vasco e o torcedor vascaíno.